dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos e compartilharmos esse devocional. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, o capítulo de número 9, nós leremos apenas o versículo de número 13. Amém? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Quem vocês acham que precisa de um médico? Um doente que realmente sabe que está doente e precisa ir ao médico antes que seja tarde demais, ou um doente que não assume que está mal, mas que muitas pessoas dizem para ele que ele precisa de um médico, de um tratamento médico? Você já viu alguém assim? Quem nunca? O contexto em que se encontra o versículo de número 13 inicia-se no versículo de número 9, onde Mateus estava na coletoria de impostos e é chamado por Jesus. Ele se levanta e o segue imediatamente. No versículo de número 10, em que ele dá uma festa para o Senhor e seus discípulos e convida pecadores e publicanos para participarem dela. Agrava-se no versículo de número 11, em que os fariseus, vendo tudo isso, ficam indignados e expressam essa indignação através da seguinte pergunta: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Vejam que a pergunta fora dirigida aos discípulos e não a Jesus, num tom inquiridor, não de quem quer entender por estar confuso. No versículo de número 12, Jesus toma a frente como o bom pastor que defende as suas ovelhas do ataque do lobo e das hienas e diz: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Na verdade, Jesus estava devolvendo a provocação. Não estava dizendo que eles eram sãos ou salvos, mas por se acharem sãos e salvos por seus próprios méritos, não precisariam de um médico ou de um salvador. E sim, esses que se reconhecem doentes, pecadores, são os que precisam desesperadamente de Jesus. Vejam que todo religioso falso e hipócrita pensa ser mais santo por causa de suas práticas e sua autojustificação por suas obras que os outros. Acha ser mais perfumados que os demais pecadores, que na verdade eles fedem a podridão de suas obras mortas, envoltas em uma falsa santidade, a fim de esconder seus pecados mais abomináveis dentro de seus corações. Muitas vezes acusando e condenando os outros aquilo que eles mesmos fazem. Quando os outros fazem é errado, mas quando eles fazem é digno de morte, morte eterna. Mas quando são eles que fazem, na cabecinha deles, é claro, não é errado, muito menos pecado. Abro aqui um parênteses. Se é errado, tem que ser errado para ambos. Pois não existe isso de que quando o outro faz é errado e quando eu faço está certo. Pois aos olhos de Deus, todos nós somos iguais, pecadores que necessitam da sua misericórdia e graça. Amém? Voltando e entrando no versículo que lemos no início, quando Jesus disse aos fariseus: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Observem que ele não os convida para se sentar e aprender. Os manda ir e aprender. Sempre vemos Jesus ensinando com mansidão aos simples e os que se deixam ensinar. Mas com os arrogantes, prepotentes, religiosos e hipócritas, suas palavras eram sempre duras. Por que será, não é? Quando Jesus cita a misericórdia, cujo significado é não dar aquilo que nós merecemos, ou seja, o justo juízo, a condenação eterna, quero, e não holocaustos, sacrifício pacífico e voluntário do animal por completo. Vamos entender. Eu quero que vocês se compadeçam dos que vivem na prática do pecado. Lembre-se que vocês também são pecadores e necessitam do meu perdão. Ensine-os a minha palavra, a me conhecer, a me amar. Pois há um coração compungido, o que está pesaroso, cheio de arrependimento do que fez, e contrito, que assume que pecou contra Deus. Eu não resistirei, me manifestarei a Ele, e eu e o Pai faremos morada nele. Esse é o sacrifício que me agrada. Lembrando que se tem alguém realmente santo no sentido pleno da palavra e que poderia não se assentar e comer com pecadores, esse alguém é Jesus.
mas ele quis e determinou-se comer com eles. Os doentes o receberam com grande alegria. Já os sãos não receberam e ainda ficavam encrencando de mimimi. Meus caros, esse negócio de mimimi não é novo. Apenas colocaram uma roupa menos velha, com ares de nova, mas continua a feder do mesmo jeito. Conclusão, meus irmãos. Você nunca verá, de Gênesis a Apocalipse, Deus passar a mão na cabeça dos pecadores. Nunca. Tanto é que ele chama pecadores ao arrependimento, para a conversão, um novo nascimento, para mudar as nossas vidas, nos reequilibrar, a fim de fazer-nos parecidos com ele. Ele não veio chamar justos, ou seja, aqueles que se acham justos aos seus próprios olhos, e por suas próprias obras, ou por serem judeus de nascimento, ou nascerem num lar cristão. Não! Ele veio chamar os que se reconhecem pecadores e incapazes de se justificar e se santificar sozinhos, os que necessitam e dependem de Deus, e têm a sua esperança depositada somente no sacrifício substitutivo de Jesus por nós. Sim, meus caros, a cruz era para mim, era para você. Mas ele, na sua soberana escolha, decidiu antes da fundação do mundo morrer em nosso lugar, para nos salvar de nós mesmos. Ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, nos declarou justos por meio dele e nele. Amém? Oremos. Senhor, ajuda-nos a sermos mais misericordiosos, a nos compadecermos dos nossos irmãos, daqueles que pecam, Senhor meu Deus. Nos ajuda a crer no Teu Evangelho. Se alguma vez, meu Deus, nós fomos hipócritas, religiosos, Senhor meu Deus, nos perdoe. Mas nos ajuda a sermos, meu Deus, como parecidos contigo, a refletir a Tua glória e a Tua presença, para que as pessoas se acheguem, aqueles que são Teus, creiam no Teu Evangelho. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus conceda a cada um dos irmãos um dia maravilhoso em Cristo Jesus. Não se esqueça de entrar em nosso canal, de dar um like, de inscrever-se, comentar e compartilhar para edificar a vida de outros. Amém? A graça e a paz vos sejam multiplicadas.